E aí, pessoal, 1-1, Grêmio e Ceará, no jogo da discórdia, o jogo que o Grêmio usou reservas. E nós vamos falar sobre isso a partir de agora, porque tem opinião sim, sobre um jogo difícil, mas um jogo onde o Grêmio saiu com um empate de uma partida que em alguns momentos foi muito boa, outros nem tanto, e que naturalmente vai gerar muita discussão, sobretudo nos donos da bola. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Vamos lá? Vamos lá. Eu gostei. Eu gostei sim. Depois nós vamos fazer um conteúdo falando de nota jogador por jogador, porque aqui nós vamos dar opinião. O Grêmio começou a partida no 4-2-3-1, jogando com o Isaac na frente, junto com o Tassiano como meia, e foi muito bem sim. O Grêmio começou pressionando, o Alisson chutou, o Orejuela teve duas defesas no primeiro tempo do Paulo Vitor importantes e teve uma grande atuação do Isaac na primeira etapa. O Grêmio conseguiu controlar de certa forma as ações, criou oportunidades tanto com o Alisson como também com o PP. O PP um pouco preciosista, também achei o Darlan preciosista, mas o Grêmio conseguiu de certa maneira conduzir o jogo como queria. No último lance do primeiro tempo, uma falta boba do Orejuela, bola para a área, centroavante, um alto centroavante chamado, até anotei o nome dele, Kleber, anotem o nome dele, hein? Jogador com cara de time, de jogador de grupo, jogador que pode ser muito importante ali na frente. Kleber, centroavante alto, acima de 1,90 m, foi o grande nome do Ceará, torneou de cabeça, venceu o Paulo Vitor e o jogo virou 1-0. Segundo tempo o Grêmio não foi bem, eu achei que deu uma piorada, bagunçou um pouco todo o meio campo, o Renato tentou mexer, o Grêmio chegou ao empate, uma jogada pela direita, o PP cruzou e o Tassiano fez o gol, não gostei, achei um pouco ansioso o time. E aí a gente precisa escolher, por que eu falei no início desse conteúdo da polêmica? Porque o Grêmio foi com os reservas, um time totalmente reserva. Foi o PP, que hoje é titular, o Orejuela, que dá para se dizer que é titular, dá para também falar no Cortez, e o resto todo um time, tem o Alisson também, um time todo alternativo. E o Grêmio fez um enfrentamento de igual para igual com o Ceará fora de casa. E chegou ao empate. E vai precisar utilizar esses jogadores mais. Então escolham. É para botar todo mundo para jogar? Não é para botar? É para botar os jovens para jogar? Hoje, mais uma vez, o Isaac teve oportunidade. No segundo tempo ele foi substituído, mas ele fez um belo jogo de futebol. Ele fez um belo jogo de futebol porque está ganhando oportunidade, porque mais uma vez ganhou oportunidade. O Grêmio chegou ao empate, como eu disse, com o Tassiano, e depois não teve força, né? O Renato ainda tentou mexer, tirou o Lucas Silva, um dos volantes, botou o Thiago Neves para ir para cima, mas não conseguiu, não teve mais força, não conseguiu chegar à vitória. O Grêmio empatou os 25 do segundo tempo e não teve força para chegar à vitória. Eu, particularmente, gostei de algumas situações do ponto de vista também anímico. O time está correndo, o time brigou, o time lutou, o time não gostou de estar perdendo. E esse espírito está do banco para dentro. O Renato conseguiu colocar nesses atletas que eles iam lá e iam ganhar o jogo, e o Grêmio tentou até o último minuto ganhar. Não é à toa que depois do gol ele tirou um volante e botou um atacante para tentar ganhar o jogo. E essa é a mentalidade que o gremista quer do seu time. E me parece esse um dos pontos positivos. Pontos negativos do jogo, a questão da ansiedade me parece importante. Tecnicamente, nós vamos falar no outro conteúdo, alguns jogadores caminharam um pouco mal, assim, mas do ponto de vista tático o time praticamente apresentou a mesma formatação do time principal e fez enfrentamento contra a equipe do Ceará. Não é um grande time o Ceará? Não é. Mas lá vai tirar ponto de muita gente. Tirou 2 do Grêmio hoje, o Grêmio chegou a um empate, muita gente vai criticar, continuo com a ideia de que o Grêmio fez bem e mais. O Grêmio vai conseguir construir grupo dessa forma, botando para jogar. Precisa botar para jogar sempre que tiver oportunidade. Hoje foi uma oportunidade, saímos com um empate, muitos vão reclamar, mas eu confesso para vocês que eu gostei do que eu vi. Gostei sobretudo do primeiro tempo, o segundo tempo bagunçado, mas o primeiro tempo mostrou que nós temos grupo. Algumas peças vão agregar, mas nós temos
grupo. E isso é muito importante neste momento. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.